irmão pastor Wesley, diante de ti, nessa devocional. Nós queremos ser boa terra para receber esta semente. Em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra está com você, Wesley, por favor. Muito obrigado, irmãos. Eu quero agradecer mesmo ao Senhor, né, a oportunidade. E o pastor Ronaldo falou na semana passada, o apóstolo Alexandre, o pastor Alexandre, ele falou sobre a unidade, nós conversamos sobre a unidade, e ele pediu para eu falar sobre a unidade. Eu queria falar, é um assunto muito profundo, e eu queria falar sobre a unidade e os relacionamentos saudáveis. Eu vou mais focar nos relacionamentos saudáveis, mas a questão é que, como é um assunto muito importante, a gente tem que tomar cuidado, porque em vez de promover a unidade, às vezes a gente promove brigas e divisões. Então, eu gostaria mesmo de que nós pudéssemos entender a questão e aquilo que nós não compreendemos ou que houver discórdia, que fale claramente ao meu coração, pode me procurar e falar, mas não vamos polemizar o assunto e vamos procurar ver o que Deus tem, né? O melhor lugar para nós desenvolvermos a unidade e os relacionamentos saudáveis, na realidade, é na família e na igreja. É onde Deus vai nos abençoar com relacionamentos saudáveis, né? Deus coloca as nossas vidas em determinados lugares para que o fruto do Espírito possa ser desenvolvido, né? O amor, a alegria, a paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E nós, como pastores, eu não sei vocês, mas o seminário que eu fiz e que o Gerson também fez, ele era um seminário muito liberal e também ele estudava a teologia sistemática. E a teologia sistemática pega um assunto, desenvolve um assunto e não vê a unidade da Bíblia, da palavra de Deus. E muito tempo depois eu fui conhecer a teologia bíblica, e a teologia bíblica ela vê como um todo na visão de Deus. E a questão da unidade ela tem a ver com o nosso chamado, com o cumprimento da comissão dada por Deus. Nós podemos ver a unidade no sentido da chamada, que o nosso Deus é o Deus triuno, é o Deus que promove a unidade. Deixa eu colocar aqui, olha, você já vai encontrar a questão da unidade logo em Gênesis. A unidade e a comissão, o nosso chamado e o chamado de toda a humanidade é para desenvolver o reino de Deus e a sua justiça e manifestar a glória de Deus. Olha o texto aqui que fala em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 a 28, aqui você vai ver a triunidade de Deus, o Deus triuno, né? Nós fala da trindade, mas na realidade é triunidade de um Deus triuno. Diz assim, ó, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha, aqui você já vai ver que quando lá diz, então disse Deus, façamos, o verbo já está ali na primeira pessoa do plural, e ali se manifesta Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a unidade, né? Deus, ele já se manifesta, o Deus triuno, e aqui já existe a comissão. Jesus veio e nos deu também a comissão.
para pregarmos o evangelho, e a gente acha que essa comissão foi dada por Jesus, mas essa comissão já foi dada por Deus à humanidade, né? E Deus nunca desistiu da questão da comissão, do nosso chamado de enchermos a terra com a sua glória, com o seu reino e com a sua justiça. É claro que Adão, ele falhou, né? Mas também nós vamos ver que muitos homens falharam, e o que pode acontecer é que a igreja também possa falhar se não entender os propósitos de Deus. Então, na criação, nós vemos a bondade de Deus. Olha, Deus cria a luz e a luz era boa, Gênesis 1:4. Deus cria a terra e os mares e vê que a terra era boa e os mares eram bons. Depois Deus cria a flora e diz era bom. Deus cria depois os céus, né, a expansão dos céus, e era bom. Depois Deus cria os répteis e as aves dos céus e também era bom. Deus cria os gados, as bestas feras, e também era bom. E por último, ele cria o homem e diz que era muito bom, né? Então, toda a criação demanda a bondade de Deus e manifesta a bondade de Deus, e é essa bondade que a nossa mensagem tem que ser espalhada sobre a face da terra para os homens, para que se arrependam e conheçam a glória de Deus e de como Deus é bom. Mas Deus viu algo no capítulo 2, e ali fala assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Gênesis 2:18 mostra ali. Então, só para ilustrar, está aqui, ó, a minha idônea, né? Isso quando eu casei, e agora nos dias atuais aí da minha companheira aqui, tá sendo muito muito legal essa parceria, e nós temos que preservar sempre a unidade. Mas o que eu quero mostrar mesmo é que Deus nunca desistiu da comissão dada a Adão de encher a terra e de sujeitar a terra, subjugar a terra, não para ele, mas para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Eu creio que Deus criou o Éden como um plano piloto para que Adão, através do Éden, pudesse expandir sobre a face da terra toda a glória de Deus, toda a bondade de Deus, toda a questão. O problema é que o homem, com a queda, com o pecado, em Gênesis capítulo 3, ele perdeu, primeiro, a unidade com Deus, e também perdeu a unidade com Eva, que era sua esposa. Tanto é que um acusa o outro. Deus pergunta para Adão: o que foi que você fez? Ele joga a culpa em Eva. Deus pergunta para Eva: Eva, o que você fez? Deus, ele joga a serpente lá que o Senhor criou. No final, a humanidade joga a culpa em Deus sobre todas as suas frustrações e o seu fracasso. E para que nós possamos ter a questão da unidade na nossa vida, nós precisamos curar os nossos relacionamentos. Mas Deus não desiste. E olha, eu vou só citar alguns textos. Eu recomendo o Teologia Bíblica do G. Cabil para que se possa ler, que é muito interessante, que fala a respeito dessa questão da comissão e da unidade. Olha, Deus nunca desistiu. Ele dá a mesma comissão para Adão. Ele esperava em Babel que a comissão fosse se espalhar sobre a terra. Terá, pai de Abraão, foi dado para que ele pudesse conquistar Canaã e de lá toda a face da terra, mas ele fica, Terá, ele não chega até Canaã. Ele dá a mesma comissão para Abraão. Depois eu posso pôr os textos para os irmãos, né? Deus esperava também pelos patriarcas a alcançar a comissão para que a sua glória fosse vista. Depois, mais especificamente com Jacó, né, nos patriarcas com Jacó, ele dá a mesma comissão. Você pode ver na bênção que Jacó deu para os seus filhos. Depois ele deu essa comissão para Moisés, deu essa comissão para Josué, deu essa comissão para os juízes. Depois ele dá a comissão para Israel através dos reis e dos profetas, e atualmente nós temos essa comissão
pela igreja, né? Deixa eu só colocar um texto aqui que fala, por exemplo, de Noé. Olha como é a mesma comissão dada a Noé, igual a de Adão. Olha, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra temerão e terão medo diante de vocês, e os animais selvagens, e as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. É a mesma comissão dada ali. E veja só a questão de Babel, quando Deus confunde, no Gênesis 11, 4, diz assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A vontade de Deus é que a sua glória, através da humanidade, a sua glória se espalhasse por toda a terra. Babel, ali na Torre de Babel, primeiro eles queriam glorificar o seu próprio nome. O nosso nome será célebre, não o nome de Deus será célebre. E depois, em vez de se espalharem sobre a face da terra, eles queriam se agrupar. Por isso veio as confusões da linguagem, de povos, de raças e nações através da Torre de Babel. Uma outra coisa que nós temos que ver é que o sucesso deles era o seguinte: olha, você pode ver no texto lá de Gênesis 11 que a comunicação deles era eficiente porque eles falavam a mesma linguagem. Eles tinham unidade na diversidade, eles eram diversos, mas eles tinham um propósito, um trabalho comum, que era construir a torre. Eles tinham um compromisso de trabalho com o mesmo objetivo. Então, o propósito e o alvo correto. A única coisa que eles tinham é que eles queriam a glória para si e queriam realmente não se espalhar sobre a face da terra. Então, para que nós possamos ter unidade, nós temos sempre que agir dentro da vontade de Deus. Então, em Babel tinha comunicação eficiente, unidade na diversidade, tinha alvos e objetivos comuns. A única coisa que não tinha lá era obedecer à vontade de Deus, que era espalhar a sua glória, a sua bondade sobre toda a face da terra. Vamos um pouquinho mais para frente. Como nós temos que restaurar os nossos relacionamentos, eu queria falar sobre as questões das relações humanas. A palavra que nós temos que entender é que relacionamento vem da palavra ralar. Para você se relacionar, você tem que estar perto. Você não consegue se relacionar com quem está longe, com quem está isolado, com quem está separado. E você se relacionando, você se relando, você vai ter muitos atritos. Porque relacionamento, né, nós precisamos do azeite do Espírito Santo para tirar os nossos atritos, mas toda relação humana, os relacionamentos, elas surgem porque nós temos necessidades e que nós não somos autossuficientes. Então, todo relacionamento gira em torno de necessidades pessoais. Eu me relaciono porque eu tenho necessidade de algumas coisas, mas eu tenho que entender que as minhas necessidades, elas têm que serem legítimas e não um anseio que não pode ser suprido pela pessoa com quem eu me relaciono. As necessidades supridas, elas solidificam, elas firmam, elas criam raízes nos relacionamentos. E pela situação, as necessidades não supridas, elas desgastam as relações. Então, o relacionamento, porque eu preciso de uma necessidade suprida, quando existe cooperação, quando as minhas necessidades e as necessidades do grupo é suprida, elas solidificam, elas enraizam os relacionamentos, e as necessidades não supridas sempre vai precisar de um mediador para afastar uma briga
uma situação que está assim. Então, deixa eu colocar um pouquinho. Existem os tipos de relacionamentos que todos nós passamos, ou na nossa casa, ou na igreja, ou no trabalho. Esses tipos de relacionamento acontecem em todos os lugares. Os relacionamentos, eles devem ser de cooperação. Cooperação. Eu devo cooperar para que a necessidade do meu próximo possa ser suprida. O segundo item é a retaliação, quando eu acho que a minha necessidade está acima da dos outros, e eu vou procurar que as minhas necessidades elas possam ser atendidas independente ou em detrimento da necessidade do outro, ou da situação do outro, ou daquilo que realmente ele pode me dar. Quando eu tenho a situação da retaliação, eu passo para a dominação. Quando eu estabeleço uma retaliação que eu acho que a minha necessidade é superior, eu oprimo e eu domino a situação. O interessante é que Deus dá a comissão, nós não podemos dominar só duas coisas que eu vejo biblicamente e na teologia bíblica. Nós não vamos conseguir dominar Deus, controlar Deus, não adianta querer fazer barganha com Deus. E Deus não deu autoridade para que nós dominássemos vidas, pessoas. Nós não temos que dominar vidas, não temos que dominar pessoas. E quando existe essa dominação, existe um desgaste, e o que acontece depois é o isolamento. Esses 4 tipos de situação aqui é uma coisa muito dura que acontece, né? Deixa eu colocar as características aqui, eu já vou colocar todas elas aqui, de cooperação, para ficar registrado. Opa! Olha, a característica da relação de cooperação é compromisso mútuo de satisfazer a necessidade do outro. Maior preocupação do indivíduo com os outros do que consigo mesmo. Confiança e respeito mútuo, utilização dos talentos, das habilidades, da criatividade em favor do outro, elaboração em conjunto da solução do problema, produtividade no relacionamento e fortalecimento contínuo da relação. A característica da retaliação é a tentativa de um indivíduo de fazer os outros aceitarem o que ele quer. Ações hostis contra os outros. Atitudes que demonstram que o indivíduo vê os outros como pedras no caminho e não como seres humanos com necessidades próprias. E luta pela dominação. E aí entra em conflito. E esse conflito passa a ser constante. Quando ele estabelece todas as coisas, no final, fica um lado vencedor e o outro vencido. A característica da dominação é o vencedor exerce controle sobre os vencidos, a personalidade dos vencidos é anulada, o respeito mútuo deixa de existir, a criatividade, as habilidades dos vencidos não são utilizadas, são desprezadas, então os dons, talentos, habilidades não são usados. Os vencidos recorrem à manipulação para se estabelecer e fazer a sua vontade também, só que isso é uma coisa muito difícil. Por fim, os vencidos concluem que a situação é irreversível e desistem de tentar fazer com que suas necessidades sejam supridas. Eles simplesmente desistem. E quando existe essa desistência, entra para o isolamento, disposição mental de rejeitar o outro. Quando existe uma dominação, tudo que se faz, sabe, a pessoa já tem uma predisposição de não aceitar, já fala assim, não vai dar certo, não vai
conseguir. Existe interrupção na comunicação, a comunicação fica truncada, mesmo que a pessoa fale uma coisa, a outra entende outra, é um trabalho muito difícil. Perda da confiança mútua, você já não confia mais, não tem confiança. E aí os problemas começam a aumentar, porque não se resolvem os problemas, e os problemas continuam aumentando sempre. Depois existe a falta do suprimento das necessidades, as necessidades não são mais supridas mutuamente, e a indiferença mútua. E depois, grande diminuição da produtividade, e aí acontece o rompimento das relações. Isso é uma coisa muito triste. Para resgatar, porque a vontade de Deus é sempre fazer com que o nosso relacionamento seja de cooperação, voltar para o primeiro lá. Então, como nós podemos fazer? Admitir que tipo de relação estamos ocorrendo no momento. Fazer uma análise profunda de como, né, admitir o próprio egoísmo e pecado e pedir perdão a Deus e às outras pessoas envolvidas no processo. Tomar a decisão de restaurar a relação para que volte à cooperação, começar a agir movido pelo amor e para a glória de Deus, começar a agradecer a Deus pelos que fazem parte deste relacionamento e deste processo. Dentro desses aspectos que eu estou colocando, deixa eu parar aqui aquilo que estamos falando. Dentro desse processo que estamos falando, nós vemos que a comissão, eu achava, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas falava sobre a comissão dada por Deus para alcançarmos os nossos objetivos, e eu achava que João tinha, no Evangelho de João, evangelista de João, não tinha a grande comissão, mas na oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando Jesus ora por nós, ora pelos discípulos, e ele pede para que todos sejam um, que como o Pai era um, ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. Você pode ver que todos aqueles que receberam a comissão foram enviados ao mundo. Então, a unidade ela é muito importante dentro do aspecto de nós cumprirmos o nosso chamado, a nossa comissão. E nós temos que ter relacionamentos saudáveis para que a glória de Deus se manifeste sobre a face da terra e a bondade de Deus se manifeste sobre a face da terra. O que atrapalha a unidade, primeiro, é o pecado, que tira a nossa comunhão com Deus e tira a nossa comunhão com o nosso próximo, principalmente aqueles que estão mais próximos da gente. E os que estão mais próximos, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso círculo, é a nossa família e a nossa igreja, a igreja local. E você pode perceber que existe uma quebra de unidade muito grande para que a bondade de Deus não seja conhecida no mundo. E o mundo vai nos conhecer através da maneira como nós nos amamos e nos relacionamos. Então, você tem esse chamado por gerações e gerações, e Deus nunca vai desistir que sua glória possa encher toda a face da terra. Aquele versículo, e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Uma coisa impressionante neste versículo é que eu achava que a glória de Deus encheria toda a terra. Mas eu descobri que é o conhecimento de Deus que vai encher a terra, porque a glória de Deus já está desde o princípio. Lá em Gênesis 1, quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A glória de Deus já está sobre a terra. O que está faltando é o conhecimento dessa glória. Nós precisamos fazer conhecido esta glória
através da bondade de Deus. A nossa mensagem não tem que ser uma mensagem de condenação, mas uma mensagem de arrependimento para que a bondade de Deus se manifeste na vida das pessoas e a glória de Deus possa ser conhecida por toda a face da terra. A questão da unidade, ela tem que ser trabalhada nas nossas vidas com relacionamentos saudáveis, com famílias curadas, com igrejas que possam ser curadas. Nós temos que ver a questão da unidade do nosso Deus triuno, que se manifesta desde lá de Gênesis 1, 26, 27 e 28, quando ele fala façamos, e ali aparece Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí ele tem plena unidade com Adão e com Eva, porque Deus cria o ser humano, a humanidade. Essa unidade foi quebrada por causa do pecado, e o pecado que nós vemos mesmo na falta da unidade, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter, para ter unidade, é preciso trabalhar na nossa humildade, na nossa mansidão e na nossa longanimidade. O que se opõe a isso é orgulho, soberba e vaidade. Deixa eu repetir isso para vocês. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, ele fala que para nós mantermos, possamos preservar a unidade que foi feita por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, que ele, com o seu sangue, que derrubou a barreira da inimizade, ele fala que nós temos que ser humildes, mansos e ter um longo ânimo, sempre estar disposto que o nosso ânimo possa ser muito extenso, né? E o que se opõe a essa mansidão, humildade e longanimidade é orgulho, soberba e vaidade. Se nós pudermos trabalhar nos nossos relacionamentos para que voltem sempre para o estado de cooperação, porque não tem jeito, no relacionamento você vai passar por esses 4 processos, sabe? Cooperação, em primeiro lugar, retaliação, dominação e isolamento. Não é vontade de Deus que nós nos isolemos, nós temos textos bíblicos que falam a respeito em Provérbios que aquele que é isolado é egoísta, né? Então ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, né? E nós temos outros textos colocando que não é bom que o homem viva só, né? Como em outros trechos da Bíblia, em Eclesiastes. Então, a questão da unidade tem a ver com o nosso chamado, porque para que a grande comissão dada por Jesus lá, principalmente em Mateus, no evangelista Mateus, que Jesus chama de grande comissão, é a mesma comissão de espalharmos sobre a face da terra a glória de Deus e a sua bondade. Então, se ficar isolado, né? O pastor Ronaldo tinha falado para eu falar um pouquinho a respeito do isolamento, né? De os desigrejados e tudo mais. Tudo isso nós temos que trabalhar no nosso coração perguntando da seguinte maneira: eu estou sendo orgulhoso? Eu estou sendo vaidoso? Eu estou sendo soberbo? Deus, o que eu preciso fazer realmente para manter unidade com meu irmão? Né? Eu preciso me humilhar? Não é se humilhar para a pessoa, mas é se humilhar a Deus. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte. E nós, irmãos, na nossa geração, nós somos responsáveis de manifestar a glória de Deus com a sua bondade sobre a face da terra. Queria orar para que nós pudéssemos refletir, e vou passar aqui a palavra para o pastor Ronaldo. Só quero fazer uma oração e já estou passando para o pastor Ronaldo. Pai, muito obrigado pela sua bondade. Muito obrigado pela sua glória. E nós queremos, mesmo como servos do Senhor, entender o nosso chamado, entender o propósito do teu chamado, tendo unidade nas nossas vidas, para que o teu reino possa vir sobre a face da terra e a sua justiça. Não é o nosso reino, não é o nosso reino pessoal,
não é a nossa justiça, mas é o teu reino e a tua justiça. Que através das nossas vidas, que nós possamos estar cheios do teu Santo Espírito para demonstrar a tua bondade, como o Senhor amou o mundo e enviou Jesus para que ele nos enviasse. Muito obrigado pela tua glória, muito obrigado pelo teu poder e manifesta mesmo através das nossas vidas o teu amor sobre a face da terra. Nós oramos, Pai, para que o mundo se arrependa dos seus pecados, volte para ti, os nossos governantes se arrependam dos seus pecados, voltem para ti, que nas nossas famílias, os nossos pais e as nossas comunidades, igrejas, possam reconhecer a tua soberania, saber que o Senhor é um Deus triuno que trabalha na unidade e que nos envia sobre a face da terra para espalharmos a tua glória, a tua bondade e espalhar o teu reino e a tua justiça. Nós oramos, Pai, e pedimos sobre cada irmão aqui presente nesta reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por essa meditação,